Prezados irmãos, muito boa noite. Nós vamos dar início então à nossa última parte do estudo sobre o livro de Neemias. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13. O capítulo de número 13 é o capítulo que encerra a narrativa de Neemias quando ele vai relatar a reconstrução dos muros de Jerusalém. O nosso último estudo foi sobre o capítulo de número 10. E por que então vamos pular do 10 para o capítulo 13? Porque os capítulos 11 e 12, eles tratam apenas do elenco das pessoas que saíram de Jerusalém, saíram da Babilônia e foram para Jerusalém. Então, esses dois capítulos, 11 e 12, tratam apenas disso. E o capítulo 12, na sua parte final, é a dedicação dos muros. Tá? Então, o capítulo 13, que nós vamos estudar hoje, ele é uma sequência do 12. O capítulo 12 termina da seguinte maneira: eles constroem um muro, eles fazem a dedicação dos muros, e aí eles fazem Neemias lidera um grande coral. Ele divide todo o grupo em duas partes, em dois grandes corais. E ele faz então um encerramento litúrgico muito bonito, uma festa muito linda, com dois grandes corais cantando, celebrando e se agradando, agradando a Deus e alegrando todo o povo. O povo todo está alegre pelo trabalho que foi feito, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Então o capítulo 12 termina assim, com dois grandes corais cantando, o povo animado, todo mundo muito alegre, e aí vem a narrativa final, que é o capítulo 13, que nós vamos tratar hoje, encerrando o nosso estudo, a série de estudos sobre o livro de Neemias. No capítulo 13, vai uma palavra muito dura de Neemias para colocar o povo nos eixos. Tá? Então é disso que nós vamos tratar no estudo bíblico de hoje. O tema do nosso estudo de hoje, irmãos, chama-se Voltando-se para Deus. Voltando-se para Deus. E por uma razão muito clara. Conforme nós temos aprendido já há algumas semanas, alguns meses, desde o estudo do livro de Esdras e agora de Neemias, os dois formavam antes um só livro, depois ele foi desmembrado e trata do mesmo assunto, né? Os dois autores tratam do mesmo assunto, a reconstrução, a repatriação dos judeus e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles estavam na Babilônia e agora eles voltaram para Jerusalém. Voltar para Jerusalém, eles já estão estabelecidos. As casas já estão prontas, os muros já foram edificados, as portas já foram colocadas, então está tudo em ordem. Mas falta algo. Muito mais do que voltar para Jerusalém, Neemias entende sobre a necessidade de se voltar para Deus. Então, nesse tema, voltar para Deus, ele coloca três aspectos aqui que nós queremos analisar no estudo de hoje. O primeiro aspecto de se voltar para Deus está entre os versos de números 1 a 3, que diz assim a primeira lição: prestar atenção com quem nós estamos nos aliançando. Precisamos prestar atenção com quem nós estamos nos unindo, com quem nós estamos nos aliançando. Os versos de 1 a 3 nos falam de dois povos, os amonitas e os moabitas, que estavam habitando no meio de Jerusalém, mas eram dois povos que foram indignos. O próprio povo de Israel, lá no passado, quando precisou de ajuda, esses dois povos, os moabitas e os amonitas, se levantaram contra o povo de Deus. Tá? Foram dois povos que poderiam ter ajudado e não ajudaram. Pelo contrário, esses dois povos pagaram um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, aqui nesse momento, Neemias se levanta e fala: esses dois povos não têm lugar aqui conosco. Eles fizeram de tudo para atrapalhar o nosso trabalho e chegaram a pagar mesmo para nos amaldiçoar. Então a lição é: quando a gente está se voltando para Deus, a gente tem que tomar cuidado com quem nós estamos nos aliançando. Quem é que está junto da gente? Quem está próximo da gente? Que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa? Então, os amonitas e os moabitas, esses que pagaram Balaão, eram povos que estavam com sede de poder.
Eles queriam dominar territorialmente, eles queriam mostrar para o povo de Israel que eles podiam, que eles eram ricos, que eles tinham condições de amaldiçoar e deixar o povo de Israel sob o seu jugo. E aí vai a grande questão: com quem que nós estamos nos unindo? É gente do bem, de fato? É gente que está disposta a qualquer coisa? Preste atenção no que o texto está dizendo. Amonitas e moabitas se uniram para pagar alguém para amaldiçoar. Preste atenção na gravidade disso. Povos que são capazes disso, são capazes de qualquer coisa. Preste atenção, eles não jogam limpo, não. A sede de poder é tamanha que eles tornam-se maquiavélicos. Os fins justificam os meios. Deus é apenas um detalhe. Aqui a gente vai mostrar quem é que pode. Portanto, a primeira lição é: quer se voltar para Deus? Voltamos para Jerusalém, ok. Mas agora precisamos nos voltar para Deus. Precisamos tomar cuidado com quem nós estamos nos unindo, com quem nós estamos nos aliançando. Segunda lição que a gente aprende nesse texto aqui, da necessidade de nos voltarmos para Deus, é necessário também romper com todas as conveniências e benefícios pessoais na casa do Senhor. É necessário romper com todas as conveniências e todos os benefícios pessoais na casa do Senhor. Os versos de 4 a 9 nos dizem isso. Os versos de 4 a 9 nos contam uma história terrível. Neemias era o governador, ele estava lá trabalhando, conforme nós já sabemos, mas houve um período em que Neemias precisou se ausentar de Jerusalém. Ele voltou lá para a Babilônia, para a sede do Império Persa. Enquanto Neemias estava ausente, o que foi que aconteceu? Eliasibe, que era um líder, Eliasibe se aproveitou da ausência do líder Neemias. Ele foi até o templo e ele construiu ali, ele desalojou uma grande câmara que era utilizado para a glória de Deus, para fazer, sabe o quê? Para alojar um parente seu chamado Tobias. Você deve se lembrar desse nome, Tobias, esse Tobias que agora está morando no templo, esse Tobias que agora está dominando o templo, pedaço, ele é o homem do pedaço. Esse Tobias é aquele mesmo Tobias que aparece lá no capítulo 2, junto com Gesem, o arábio, e eles vão intimidar o povo de Deus. É o mesmo Tobias, aquele mesmo Tobias que se levantou contra o povo de Deus, agora ele está sendo beneficiado dentro da igreja, porque ele se aparentou com Eliasibe. Eliasibe deveria preservar a paz da igreja, preservar a paz do templo, deveria preservar a casa do Senhor, mas o líder está ausente. Existe liderança, mas o líder não está ali. Tem um ditado bem antigo que diz assim: quando o gato sai, os ratos sobem na mesa. Não sei se os irmãos já ouviram esse ditado antigo, e é verdadeiro. A pessoa, quando ela sente que não tem liderança, existe liderança, mas ela acha que não tem. Ela então quer se apoderar. E é isso que Eliasibe faz. Pois bem, Neemias, repito, ele estava ausente. Quando ele retorna a Jerusalém, ele toma conhecimento daquilo. É lógico que ele não sabia e jamais concordaria com tal atitude. O que é que Neemias faz? Ele expulsa. Ele diz assim no texto: eu expulsei e joguei tudo fora. Por quê? Porque isso não é digno. O templo não tem donos. A casa do Senhor não tem donos, não tem maiorais. O que Eliasibe viu foi uma igreja limpa, um templo limpo, um lugar sagrado. Ele falou: poxa, agora eu posso reinar. Não, não pode. A casa é do Senhor. A igreja não tem donos, o templo não tem donos. Nem Neemias é dono. Neemias é alguém que está zelando por aquilo que pertence ao Senhor. Eliasibe deveria fazê-lo, não fez. Tobias deveria ter vergonha na cara e dizer: não, eu tentei amaldiçoar esse povo. Eu fui contra esse povo, eu tentei enganar esse povo, eu fiz de tudo para atrapalhar esse trabalho aqui. O que eu estou fazendo aqui? Mas gente assim não tem escrúpulos. Eles demonstram o caráter deles nessas atitudes. São aproveitadores. Neemias não está aqui. Oba! Vamos dominar. Quando ele chegar, a coisa já está pronta. Sim, já estava pronta, mas vai ser desfeita. E o foi. Então a segunda lição é: voltar-se para Deus é acabar com privilégios. Templo não tem donos.
templo tem Senhor e ele deu a vida. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui sobre voltar-se para Deus é que voltar-se para Deus requer colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Voltar-se para Deus é colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Do verso 10 até o final do capítulo, ele vai tratar de 3 temas que precisavam ser colocados em ordem ali. O primeiro tema é sobre os levitas. Os levitas eram uma tribo de Israel. Na divisão das terras, a tribo de Levi não teve direito à propriedade, a território. Não teve. Por quê? Porque a tribo de Levi seria sustentada pelo templo do Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos na casa do Senhor. Neemias, quando ele retorna, ele percebe que os dízimos não estavam sendo consagrados, nem as ofertas. Então, a partir do verso de número 10, ele percebe que está havendo falta e a tribo de Levi, a tribo dos levitas, estava sendo esquecida. E ele fala, olha, por que fizeram isso na casa do Senhor? Não pode, os dízimos precisam continuar sendo consagrados. Porque nós estamos em Jerusalém e nós vamos nos colocar diante do Senhor. A vida vai seguir agora caminhando diante do Senhor. É assim que nós vamos marchar, é assim que nós vamos caminhar. É dessa maneira que nós vamos caminhar. Pois bem, é isso que ocorre. Então ele vai estabelecer que as coisas na igreja, as coisas no templo precisam ser colocadas em ordem. Isso é voltar-se para Deus. O que deve ser feito precisa ser feito. Então os levitas estavam sendo esquecidos e não podiam ser esquecidos. Um segundo ponto que ele coloca aqui, colocando as coisas nos seus devidos lugares, trata-se dos dias sagrados. Para os judeus, o sábado era o dia sagrado. Para nós, não. Para nós é o dia de domingo, porque não somos judeus, não guardamos a lei. Pois bem, o que os judeus estavam fazendo no sábado? Não estavam guardando, estavam negociando. E os negociantes entravam na cidade. Neemias então chega e fala, não, vamos guardar os nossos dias sagrados diante de Deus. Vocês estão se esquecendo disso. Para vocês, aquilo que é sagrado está sendo tratado de qualquer maneira? Não, não pode. Então, Neemias enfrentou uma situação que, lógico, foi impopular, muito impopular. E os vendedores que vinham com suas caravanas de longe, quando viram os portões da cidade fechados na sexta à tarde, já no final do dia, que já era sábado, eles peitaram Neemias dizendo assim, nós vamos ficar aqui fora aguardando. E Neemias não gostou dessa postura porque ela era uma postura afrontosa. Eles não entravam na cidade, mas aquilo era uma afronta, porque era uma tentação para o povo de Deus cair. Então Neemias se dirige a esses homens afrontosos que estão peitando aquilo que deve ser feito de forma correta e diz assim, olha, vocês vão ficar aí fora e agora eu vou tratar diretamente com vocês. Sumam daqui. Aqui não é o lugar de vocês. A porta não vai abrir, o portão não vai abrir. Nós não receberemos vocês. Saiam daqui. Há necessidade de ser duro, sim, quando é necessário. Você tem que ser duro, sim, não há outro caminho, porque há algo que deve ser visto lá na frente e muita gente não vê. Não vê o momento. Então vamos negociar de qualquer maneira, tudo é válido, todas as coisas são possíveis. E Neemias diz não, precisamos colocar dia sagrado é dia sagrado. Então primeiro, a vida dos levitas. Segundo, os dias sagrados. Terceiro, a santidade da família. O texto, a partir do verso de número 23, fala do casamento das filhas do povo de Deus com filhos de povos que não eram tementes a Deus e vice-versa. Neemias então fala, está tudo errado. Precisamos santificar a família. A família aqui é o berço de tudo. Nós precisamos nos unir, porque isso é proibido, nós nos unirmos com pessoas de outra fé. Então nós precisamos, disse Neemias, precisamos colocar isso em ordem. E Neemias é muito duro, Neemias é muito radical. Os filhos dessas famílias tementes a Deus, as mulheres tementes a Deus, casadas com filhos que não eram tementes a Deus, eles geraram filhos que esses filhos não falavam nem judaico nem outra coisa. Havia uma confusão muito grande, eram crianças que não estavam sendo educadas nem estavam crescendo no temor de Deus. E Neemias, ao ver aquilo, Neemias tomou uma atitude muito extrema, ele chega a puxar os cabelos, a agredir e a arrancar os cabelos daquelas crianças.
Foi uma atitude muito extrema, mas era cabível para a época. A gente não pode traduzir isso para o dia de hoje, porque hoje parece que nada pode. Mas naquela ocasião, Neemias entendeu que era assim necessário para o povo acordar para a seriedade da santidade em família. Aquilo era muito sério, aquilo era muito importante. Então, voltar para Jerusalém era uma coisa, mas havia a necessidade de se colocar todas as demais coisas em ordem. Concluindo o nosso estudo sobre hoje, sobre o livro de Neemias. Eles voltaram para Jerusalém. Voltar para Jerusalém não foi fácil. Demorou 70 anos. Eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, depois eles retornaram. Mas voltar para Jerusalém e reconstruir o muro, essas duas partes foram ainda fáceis. Difícil foi voltar para Deus. Voltar para Jerusalém foi fácil, mas eles demonstraram que voltar-se para Deus era muito difícil. Então, voltar para Jerusalém foi fácil, voltar para Deus não. Voltar para Jerusalém é bom, mas voltar-se para Deus é incomparavelmente melhor. É isso que Neemias está dizendo. Neemias está estabelecendo o seguinte: não basta estar em Jerusalém, é necessário estar em Deus. Não basta estarmos alegres porque os muros foram reconstruídos. Precisamos estar alegres porque as nossas vidas foram reconstruídas. Não basta apenas estarmos juntos, alegres, circulando em Jerusalém. É importante que o Senhor esteja circulando e andando no nosso meio e nos edificando. Edificar os muros, que maravilha! Ser edificados por Deus é melhor ainda. Portanto, voltar para Deus é mais difícil do que voltar para Jerusalém. Trazendo para os dias de hoje, estar na igreja é fácil. É fácil. Estar em Deus é o desafio. Esse é o ponto. Estar em Deus. Estar em Deus é a gente se anular. É deixar os nossos benefícios, eu vou mostrar quem eu sou. Isso não tem lugar. É acabar, conforme nós vimos, com todos aqueles benefícios de, olha, o líder saiu, vamos fazer o que nós queremos. Não há lugar para isso. Neemias fala, precisamos voltar para Deus. Volte para Deus. Lute contra si mesmo. Lute contra o seu próprio eu. Precisamos fazer isso. Porque já voltamos para Jerusalém. Mas precisamos estar em Deus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por essa série de estudos sobre Neemias. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos. Te rogamos que o Senhor nos faça assim, fortes, firmes, com o objetivo que passe por cima de nós mesmos, para que nós nos aproximemos e estejamos sempre com o Senhor. Guarda-nos, pois, abençoa-nos, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.